Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, bem-vindos. Já estamos no Semanário Económico e iniciamos esta edição abordando um tema que foi da mais revelada importância económica e empresarial na última semana. Há de se recordar que o governo aprovou o plano de desenvolvimento do megaprojeto Coral Norte na bacia do Rovuma. Trata-se de um evento que suscitou naturalmente enormes opiniões, gerou ou consolidou expectativas e também outro tipo de reações relativamente aos prováveis impactos socioeconômicos deste projeto, numa altura em que o país desespera por investimentos desta magnitude para impulsionar o crescimento econômico e toda uma transformação da nossa economia. Vamos abordar este tema com Simon Sant, ele que é presidente da Eurocam. A Eurocam é o conglomerado das associações bilaterais entre Moçambique e diversos países europeus, estão concentrados na Eurocam, mas Simon Sant é também presidente do Pelour dos Recursos Minerais e Energia ao nível da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, a CTA, e é empresário, naturalmente. Simon Sant, boa noite, bem-vindo ao Semanário Económico. Como é que reagiu a este anúncio? Era o que esperava, naturalmente, este era o desfecho mais provável ou era possível um outro caminho? Bom, primeiro, obrigado por esse convite. Podemos dizer que, como setor privado, nós tivemos acompanhado as várias fases que chegaram a ter esse longo caminho. É um caminho que não é... as pessoas podem pensar que é uma coisa feita assim em poucos dias, mas é um caminho de anos. Um projeto assim importante é um projeto que vem apresentado com um plano de desenvolvimento, vem discutido, seja da autoridade MAI, que nesse caso é o regulador, Instituto Nacional de Petróleo, seja claramente da operador delegado, que nesse caso é a empresa italiana Eni, seja do governo a nível de Mireme e de muitos ministérios que estão envolvidos. Ou seja, nós não estamos surpreendidos do resultado, porque acompanhamos os resultados, acompanhamos também as difíceis negociações, mas temos de dizer que estamos surpreendidos na positiva, porque o decreto 9/2025, do 11 de abril, sanciona uma vontade forte da parte do governo e dos operadores. Era um resultado esperado, tendo em conta a trajetória que vinha sendo dada com este projeto e, naturalmente, atende às expectativas, digamos, económicas do país, particularmente as do setor privado. Bom, temos que contextualizar também o momento histórico onde nós estamos. É um momento internacional, porque muitas vezes eu acho que na dialética, na dinâmica, nas conversas, vamos dizer, as conversas do restaurante, do bar, nós não esquecemos que Moçambique entrou também através dessa SOL, mas sobretudo através do projeto Coral South, entrou no clube dos exportadores de gás naturais no mundo. Mas isso significa que uma empresa, uma operadora, quando toma uma decisão, tem uma oportunidade a nível mundial
de uma decisão de onde investir o dinheiro. E nesse momento de turbulência também, não é fácil dizer, ok, vamos investir em Moçambique, ou, por exemplo, semana passada, a Eni próprio assinou um contrato, 2 dias atrás, com a Argentina, para o dobro da produção que vai fazer em Moçambique. Então, é um contexto competitivo. É um contexto competitivo, muito competitivo, onde cada projeto, mediamente, já é financiado 70% dos bancos internacionais. Estamos a vir depois de uma cultura dos últimos anos que era contra o oil and gas. Então, o primeiro de parabéns é para empresas europeias, nesse caso italiana, e os parceiros deles, para continuar a acreditar no país e a continuar a investir nesse país, claramente para a qualidade de recursos e para as condições que foram criadas pelo governo. Simone Santos, já vamos ao tema de fundo para fazermos a perspectiva evolutiva, porque temos uma experiência da Coral Sul e vermos o que realmente evoluiu em direção ao norte, agora com a aprovação do plano de desenvolvimento da Coral Norte. Estão lançados assim os dados para o tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico. Até lá chegarmos precisamente a esse tema de fundo, teremos em revista um conjunto de informações de atualidade econômica particularmente relevantes na última semana. Para isso, chamo a sua especial atenção agora para as manchetes da presente edição. Sasol já investiu $1.000 milhões em empresas moçambicanas através do conteúdo local. Não só para prestar serviço a Sasol, mas para desenvolverem o value chain todo, a cadeia de valores na íntegra. Ambientalistas defendem que a transição da lixeira do Ulene deve integrar catadores, prever restauração ecológica e transformar o antigo foco de degradação num polo de inovação verde. Existe uma classe de catadores que depende estritamente da lixeira. Quando vemos um catador, não conseguimos vê-lo. A avaliação expõe fragilidade no subsídio social básico e recomenda reforma urgente para garantir dignidade dos idosos em Moçambique. Tem uma franja de população a viver ainda abaixo da linha de pobreza. Este é o Semanário Econômico. E um dos temas que vamos desenvolver no nosso bloco de atualidades é o conteúdo local, na perspectiva dos grandes projetos. A referência à Sasol, que até esta altura já despendeu mais de $1.000 milhões em despesas, portanto, com empresas nacionais. A multinacional reforça, assim, a sua abordagem em prol da industrialização da economia moçambicana, um tema a acompanhar os detalhes no nosso bloco de atualidade. Se nós somarmos o que nós gastamos nos últimos 5 anos, quer nos projetos, quer nas nossas operações, com empresas moçambicanas estamos a falar de quase $1 bilhão. Um estudo recentemente publicado, conduzido pelo projeto Crescimento Inclusivo, uma iniciativa que alberga o Ministério das Finanças, mas também a Universidade das Nações Unidas e a Universidade Eduardo Mondlane, acaba de escrutinar o programa de subsídio social básico. A avaliação reporta fragilidades neste programa e recomenda reforma urgente para garantir a dignidade dos idosos. Como MPD, nós temos este mandato de fazer pesquisas, elaborar políticas, estratégias, programas intersetoriais de impacto no desenvolvimento socioeconômico, mas estas iniciativas têm de ser implementadas. O anunciado encerramento da lixeira do Ulene está a relançar o debate sobre a tendência da economia circular em Moçambique, mas também está a trazer à superfície aspectos como justiça ambiental e também a requalificação urbana sustentável. Os resíduos, depois da sua decomposição,
emitem gases, como falei há pouco. Esses gases podem ser aproveitados para a transformação de energia elétrica, por exemplo. Estes, então, os temas que merecerão desenvolvimento informativo e noticioso mais daqui a instantes no nosso bloco de atualidades. Por enquanto, seguimos para um curto intervalo. Quando retomarmos, estaremos então nesse importante momento informativo e noticioso aqui no Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. Sasol já investiu $1.000 milhões em empresas moçambicanas através do conteúdo local. O provável encerramento definitivo da lixeira de Hulene poderá representar um ponto de viragem significativo na gestão ambiental e urbana de Moçambique. A decisão, já considerada histórica por diversos setores, levanta, no entanto, questões críticas sobre o destino dos resíduos, a reabilitação do território e as novas oportunidades econômicas baseadas na economia circular. Ambientalistas e autoridades convergem, no entanto, na necessidade de transformar o antigo passivo ambiental num ativo urbano regenerado e funcional ao serviço da sustentabilidade, inclusão e também a modernização da cidade de Maputo, capital do país. O encerramento da lixeira do Hulene representa não apenas o fim de uma infraestrutura degradante, mas também o início de um novo paradigma urbano. Trata-se de um marco ambiental, social e econômico que poderá transformar um dos maiores passivos ecológicos da cidade de Maputo num polo de inovação verde, com potencial para gerar emprego, restaurar o território e promover justiça ambiental. Após décadas de protestos e pressão da sociedade civil, o município de Maputo avançou com um concurso público para o encerramento e reconversão da lixeira do Hulene. Vai-se fazer o encerramento, que significa que o lixo vai deixar de ser, digamos, colocado na lixeira do Hulene, e o que nós vamos fazer é construir uma central que vai permitir que o lixo seja separado, não é? Seja reaproveitado, e se houver alguma coisa que seja, que ainda reste, só isso é que vai depois para a lixeira para o aterro sanitário de Catembe. A proposta contempla a instalação de centrais de triagem, separação de resíduos e aproveitamento de biogás. A intenção é mobilizar até $12 milhões com incentivos municipais e o enquadramento na lei de investimentos para atrair operadores privados nacionais e internacionais. Poderemos dizer que temos estas duas hipóteses que estão a ser ambas equacionadas, e o concurso naturalmente permite que, além de se mobilizar estes $12 milhões por excesso, possamos ter empresas com capacidade, experiência e recursos a explorarem esta oportunidade, que naturalmente esperamos que vai gerar inúmeras oportunidades de emprego para, sobretudo, os jovens da nossa cidade. A lixeira do Hulene existe desde os anos de 1970, mas foi engolida pela expansão urbana desordenada. Hoje, a decomposição descontrolada de resíduos compromete os solos, os lençóis freáticos e a saúde de milhares de residentes. As crianças brincam em meio ao lixo, expostas a doenças respiratórias e de pele. Alerta Berta Membawaz, da ONG Livaningo. Então são aspectos que são possíveis de ser verificados numa visita simples
deste ambiente que não é propício. Contudo, a lixeira também é fonte de sustento para mais de 1.500 catadores. Rui Silva, ativista ambiental, defende que não se pode esquecer esta classe trabalhadora invisível que presta um serviço ambiental valioso à cidade. Obviamente que, se possível, ter uma boa associação de catadores que possa dar também, de vez em quando, algumas capacitações, algumas formações a estes catadores, aí sim é minha firme convicção que não só os próprios catadores iriam lucrar, como também a cidade no geral. Os termos de referência de concurso exigem dos proponentes soluções inclusivas para a integração produtiva desta população, com prioridade para modelos associativos, microempresas e capacitação. O modelo proposto inspira-se em experiências como a da Lipor, em Portugal, onde uma antiga lixeira foi transformada num parque ecológico com indústrias de compostagem, oficinas de recondicionamento de resíduos eletrónicos e hortas comunitárias. Tem o parque, um autêntico parque, que foi transformado a lixeira num parque que devolveu à própria comunidade, um parque onde as pessoas passeiam, fazem o seu desporto, etc. Tem zonas de merendas para fazerem piqueniques, etc. Tem pequenas hortas comunitárias. Foi um projeto que foi muito bem conseguido e é uma empresa que gera os resíduos da área metropolitana do Porto, portanto aquela zona toda das várias cidades à volta da cidade do Porto. O ativista salienta ainda que a indústria da reciclagem, embora promissora, é intensiva em capital e deve beneficiar incentivos fiscais do governo central. Já o biogás, produzido pela decomposição dos resíduos orgânicos, pode gerar até 12% da energia necessária para Maputo, segundo estimativas preliminares. Se imaginemos um apagão geral, tínhamos sempre ali uma reserva, tínhamos sempre ali uma possibilidade de ter os pontos mais importantes com energia, os hospitais, os centros de saúde, as esquadras, etc. Berta Membawaza, da Levaningo, acrescenta que o encerramento não pode ser apenas físico. É essencial que se proceda à recuperação ecológica do espaço, com contenção do chorume, captação de gases e recuperação da paisagem e do solo, para que o território seja devolvido à população com dignidade ambiental. Precisamos de sair do discurso e realmente haver vontade de concretizar este projeto e dizer que o encerramento da lixeira do Lênice é apenas um começo e que devemos pensar em um sistema de gestão mais sustentável e de como transformar esse sistema mais sustentável apetecível para os cidadãos e para o setor privado. Ambos os entrevistados enfatizam que o sucesso do projeto depende de mudanças de comportamento dos cidadãos, com separação básica dos resíduos em casa e de uma fiscalização rigorosa dos operadores para evitar desvirtuamento do objetivo público. Nós não produzimos lixo, nós produzimos em casa matéria-prima, que pode ser aproveitada, Desde a assinatura do seu plano de desenvolvimento de conteúdo local em 2019, a Sazol já despendeu cerca de $1 bilhão em contratos com empresas moçambicanas. A iniciativa posiciona-se neste momento como uma referência na indústria extrativa, combinando princípios de sustentabilidade, parceria e pragmatismo, com impacto direto em setores-chave como energia, serviços e desenvolvimento de mão de obra local. Presente em Moçambique há mais de 2 décadas, a Sazol assumiu um compromisso com o conteúdo local que transcende os requisitos legais. Em 2019, firmou com o governo moçambicano um ambicioso plano de conteúdo local de 5 anos, com vigência até 2025, que se tornou uma referência de boas práticas no setor dos recursos naturais. A estruturação deste plano assentou em princípios como sustentabilidade, colaboração, pragmatismo, transparência, flexibilidade e tomada de decisão baseada em dados, com um foco claro em soluções win-win. O plano de conteúdo local da Sazol organiza-se em 5 pilares. O primeiro pilar estratégico consiste em aumentar as despesas com empresas moçambicanas
para nós aumentarmos as despesas com as empresas moçambicanas, é preciso que as empresas estejam capacitadas. Sendo assim, o segundo pilar que nós enfocamos foi a capacitação das empresas locais. O terceiro pilar, a transferência de tecnologia e de conhecimento para moçambicanos. O quarto pilar, o recrutamento mais moçambicanos. E o último, a formação de moçambicanos. As operações sob a licença do PPA registaram um aumento de 3 vezes nos gastos com empresas nacionais, de 16,5 milhões de dólares norte-americanos para cerca de 46 milhões de dólares. E, na província de Inhambane, esse crescimento foi ainda mais expressivo, multiplicando por 5, de 2,2 milhões de dólares norte-americanos para 13 milhões de dólares norte-americanos. No âmbito do projeto, PSA, cerca de 85% dos 255 milhões de dólares adjudicados foram destinados a empresas moçambicanas. Já na campanha de perfuração MEARIC, 690 milhões de dólares foram gastos com fornecedores nacionais, dos quais 100 milhões de dólares com empresas de capital moçambicano. Somando projetos e operações, o montante global movimentado com empresas moçambicanas ronda em 1 bilhão de dólares nos últimos 5 anos. O plano de conteúdo local, inicialmente, neste pilar em específico, que era o aumento dos gastos, não estava focado na campanha de perfuração. Na campanha de perfuração, podemos dizer que cerca de 690 milhões de dólares foram com empresas moçambicanas. E é importante mencionar que nesta campanha também cerca de 100 milhões de dólares foram com empresas com capital social moçambicano. Isto para dizer, só olhando para o primeiro pilar, que é de gastos, se nós hoje somarmos o que nós gastamos nos últimos 5 anos, quer nos projetos, quer nas nossas operações, com empresas moçambicanas estamos a falar de quase 1 bilhão de dólares. Um dos destaques do plano é o Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, estruturado em 5 ciclos de 6 meses, com foco em 9 módulos críticos de gestão empresarial. Até a data, participaram 178 empresas, das quais 80 no formato presencial, sobretudo em Inhambane, e 98 no formato virtual. Completamente, o Fundo de Apoio às MPMEs, criado em parceria com o BCI, já desembolsou mais de 2 milhões de dólares norte-americanos para financiar 55 empresas locais com condições bonificadas. Estas iniciativas permitiram que 46 MPMEs celebrassem ou renovassem contratos, totalizando 72 novos contratos avaliados em 12 milhões de dólares norte-americanos, com a geração de mais de 400 empregos. Desenhamos um fundo de apoio às PMEs. Este fundo de apoio às PMEs nós conseguimos desembolsar cerca de 2 milhões de dólares para empresas baseadas em Inhambane, para eles aumentarem a sua capacidade financeira, não só para prestar serviço a Sasol, mas para desenvolverem o value chain todo, a cadeia de valores na íntegra. Não eram só empresas que tinham que ter contrato com a Sasol. Não, qualquer empresário que estava em Inhambane podia ir aceder ao fundo e cumprir com aquilo. Cerca de 72 novos contratos foram estabelecidos, fruto destas iniciativas de desenvolvimento empresarial. Contratos avaliados em cerca de 12 milhões de dólares e disto tudo mais de 400 novos empregos foram gerados. Isso estou a falar de PMEs. Outro marco foi a nacionalização quase total da força de trabalho. Atualmente, 99% dos trabalhadores das operações do projeto são moçambicanos, resultado de programas consistentes de formação técnica e desenvolvimento de competências. Hoje, a planta do CPF, das operações do PPA, ela é operada 99% por moçambicanos, ou seja, é só moçambicanos dentro das operações. E isso é um marco significativo, em que nós foram diversos investimentos em formação, em desenvolvimento das pessoas locais para que elas entrassem dentro das operações e mantivessem dentro de uma operação crítica. O plano, que está em fase de revisão para uma nova extensão plurianual, continua a servir de modelo, mesmo na ausência de uma lei de conteúdo local em vigor à data da sua implementação. A Sasol posiciona-se como parceira ativa do Estado moçambicano na promoção de políticas públicas eficazes para o desenvolvimento local. A avaliação expõe fragilidade no subsídio social básico e recomenda reforma urgente para garantir a dignidade dos idosos em Moçambique.
Mais do que números, a estratégia de conteúdo local da Sazol assenta numa lógica de transformação sustentável e inclusiva. Com efeito, a empresa está agora a expandir o seu foco para setores estratégicos como alimentação, engenharia e fabricação local. Segundo fontes ouvidas pelo Semanário Econômico junto da própria Sazol, enquanto se promovem aspectos como a fabricação local, a inclusão de empresas nacionais dos setores alimentares, a aposta também vai se expandir para a digitalização e na criação de infraestruturas de apoio às pequenas e médias empresas. A Sazol está a levar a sua estratégia de conteúdo local a uma nova fase. Após alcançar metas robustas na contratação de fornecedores e na capacitação de PME locais, a empresa passa a concentrar-se em setores com elevado potencial de crescimento numa lógica de longo prazo. Com base em estudos de mercado e análise de lacunas, a Sazol identificou áreas onde as empresas moçambicanas estão mais preparadas para competir, como construção, manutenção, limpeza, jardinagem, catering e serviços logísticos, e passou a dar prioridade a fornecedores locais nesses segmentos. Nos últimos 2 anos, 13 pacotes de serviços de apoio às operações foram adjudicados a empresas moçambicanas, a maioria baseada em Inhambane. No shutdown anual da plataforma do CPF, mais de 30 empresas nacionais estiveram envolvidas, inclusive em áreas críticas como mecânica e eletricidade. Há 2 anos atrás, nós lançamos 13 pacotes que nós chamamos de serviços de apoio às operações, de suporte às operações. E todos esses pacotes foram adjudicados a empresas 100% moçambicanas, na qual demos prioridade às empresas de Inhambane. Apesar dos avanços, a fabricação local de equipamentos e componentes industriais permanece um desafio. Para a Sazol, o desenvolvimento desta capacidade requer incentivos coordenados entre o Estado, o setor privado e os operadores industriais. Nós olhamos para conteúdo local, olhamos para gastos com empresas locais, mas é preciso olharmos para a componente fabricação local. O que é fabricado localmente? Então, ainda há necessidade de olharmos para esta questão do fabrico local. Para nós convencermos uma indústria para vir fabricar em Moçambique para prestar serviços a Sazol, é necessário que hajam diversas iniciativas, quer por parte da Sazol, quer por parte do empresariado e quer por parte do governo, que incentivam essa fabricação local. A digitalização surge como um dos vetores de inovação da nova fase do conteúdo local. Todos os processos de contratação da Sazol, desde o cadastro até ao pagamento, são digitalizados, o que exige das PMEs uma atualização tecnológica constante. Para apoiar esta transição, a Sazol está a estudar a criação de um espaço físico em Temana, dedicado ao suporte das empresas locais. Este espaço funcionará como balcão de apoio, com acesso à internet, formação digital e assistência técnica, especialmente voltado às empresas dos distritos mais remotos. A digitalização faz parte do nosso processo de aquisições. Qualquer empresa que queira prestar serviços a Sazol tem que se cadastrar, tem que fazer pagamentos através dos sistemas financeiros. Entretanto, todos os nossos programas de formação vão passar a incluir, ou mesmo de formação e de informação, incluir estes tópicos de digitalização. Outro avanço relevante é o programa de certificação 9001-2015, lançado em 2023. Até o momento, 15 empresas já aderiram ao programa e outras deverão ser integradas nos próximos meses. O objetivo é elevar os padrões de gestão e qualidade, tornando as PMEs mais competitivas em cadeias de valor complexas. Então, lançamos o programa de certificação, começamos com 5 empresas no programa para percebermos a dinâmica. Hoje temos no total, incluindo as 5, 15 empresas envolvidas no programa. Existem mais 15 empresas que vão entrar para o programa. É um programa que é focado muito na cadeia de valores, não só da Sazol, mas falo da indústria no geral. Temos empresas que estão na cadeia de valores da indústria do alumínio, temos empresas que estão na cadeia de valores da indústria extrativa a participar desse programa, porque acreditamos que empresas que conseguem adquirir
conhecimento nestas indústrias facilmente conseguem transferir para a indústria. O plano de conteúdo local da SASOL foi concebido como um instrumento dinâmico e adaptável. A sua extensão até 2025 está a ser acompanhada por um processo de revisão estratégica que visa incorporar novas prioridades, como o desenvolvimento de cadeias de valor alimentares e industriais que possam beneficiar não só a SASOL, mas a economia nacional como um todo. Nós assinamos o plano enquanto estamos em operações, como se diz, a full gás das operações. Entretanto, nós olhamos para o plano na ausência de uma lei execuível para aquilo que nós estamos a passar. E a colaboração que nós tivemos com o governo, os princípios da transparência para a execução desse plano foram chaves. Então, o que eu quero dizer é que, na ausência de uma lei, é possível fazermos o conteúdo local, desde que hajam regras claras do jogo. O programa de subsídio social básico, o principal instrumento público de apoio monetário aos idosos pobres em Moçambique, enfrenta falhas estruturais que comprometem o impacto e colocam em causa a promessa de proteção social efetiva. Um novo relatório elaborado no âmbito do programa Crescimento Inclusivo em Moçambique expõe atrasos graves, cobertura insuficiente e um modelo de gestão incapaz de garantir previsibilidade e dignidade aos beneficiários. O Programa de Subsídio Social Básico, principal instrumento público de apoio monetário aos idosos pobres em Moçambique, enfrenta falhas estruturais que comprometem o seu impacto e colocam em causa a promessa de proteção social efetiva. Um novo relatório elaborado no âmbito do programa Crescimento Inclusivo em Moçambique expõe atrasos graves, cobertura insuficiente e um modelo de gestão incapaz de garantir previsibilidade e dignidade aos beneficiários. Isso quer dizer que, devido ao tempo prolongado de não receber os pagamentos, os próprios beneficiários estão numa situação pior do que os da lista de espera. Conforme documento na mais recente avaliação do Programa de Subsídio Social Básico realizada entre maio e agosto de 2024, nenhuma das pessoas inquiridas havia recebido qualquer transferência monetária nos 8 meses anteriores. Este cenário de paralisação operacional é atribuído a constrangimentos fiscais e a dificuldade na gestão de fluxo de fundos, com impactos severos sobre a segurança alimentar e a estabilidade de rendimentos dos idosos visados pelo programa. Como MPD, podemos analisar, podemos fazer uma reflexão, podemos aprofundar e trazer resultados de uma pesquisa que poderá permitir que no futuro tenhamos lições, tenhamos recomendações, tenhamos constatações baseadas em evidências e que permitam iluminar a nossa intervenção para o futuro. Embora o Programa de Subsídio Social Básico atinja aproximadamente 450 mil beneficiários, cobrindo cerca de 40% dos chefes de família com mais de 60 anos, estima-se que mais de 2/3 dos idosos pobres permaneçam excluídos, sobretudo nas zonas mais remotas. O nosso estudo mostra algumas limitações operacionais no programa. Algumas desigualdades em termos da cobertura. Há um pequeno excesso, entre aspas, de beneficiários no sul, mas um déficit nas regiões mais pobres e populosas, Nampula e Zambésia. Outro problema recorrente refere-se à invariabilidade dos montantes pagos, fixados entre 540 e 1.000 meticais por mês desde 2018. Para além de não refletirem o aumento do custo de vida, os subsídios são frequentemente pagos de forma irregular, agrupados em 3 ou 4 transferências anuais, o que compromete a sua previsibilidade e utilidade no planeamento do consumo familiar. Mas também tem uma lista de espera com idosos que são elegíveis para o programa, mas ainda não recebem os pagamentos. Isso é porque não tem suficiente orçamento
E então essas pessoas no futuro, em algum momento, vão receber os pagamentos quando tiver mais disponibilidade orçamental. A avaliação conduzida no âmbito do programa Crescimento Inclusivo em Moçambique reconhece que o programa de subsídio social básico é um dos poucos instrumentos públicos com alcance nacional dirigidos diretamente à população mais vulnerável. No entanto, o estudo alerta para o risco de perda de credibilidade e eficácia caso as falhas de execução se mantenham ou agravem. Primeiro, 2/3 dos beneficiários recebem os pagamentos de forma irregular, ou seja, só cada 3 meses ou, em muitos casos também, apenas só 2 a 3 vezes por ano. E como não recebem regularmente, os pagamentos acumulam. Ou seja, quando recebem, um pagamento médio é de um pouco mais de 2.000 meticais por beneficiário. A existência de um programa de proteção social que não consegue cumprir a sua função básica de transferir rendimentos de forma regular mina a confiança nas instituições e fragiliza a rede de segurança social nacional. O reforço dos mecanismos de financiamento com fontes internas ou apoio dos parceiros internacionais é apontado como indispensável para garantir a sustentabilidade do programa. Primeiro, e talvez muito óbvio, é importante voltar a ter pagamentos regulares e, para evitar futuras interrupções, estabelecer mecanismos mais seguros e sustentáveis de financiamento. Isso é muito importante. Ao longo do tempo, talvez a médio prazo, é expandir o programa, principalmente em Zambésia e Nampula, onde há um déficit de cobertura mais considerável. E também pensar em como tornar o modelo operacional mais simples e robusto. Este é o Semanário Econômico. Agora, a seguir para o intervalo, quando regressarmos, retomaremos a nossa conversa com Simone Santo, empresário que preenche nesta edição o tema de fundo. Vamos analisar os prolongamentos à volta da decisão do governo de dar luz verde ao avanço do projeto Coral Norte. Já fizemos o lançamento e o enquadramento deste tema logo na abertura do programa. Simone Santo continua em estúdio para então aprofundarmos esse tema e vermos as diferentes dimensões de análise que esta decisão do governo suscita e, sobretudo, o contexto em que esta decisão é tomada. Vamos então ao intervalo, voltamos para o tema de fundo. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Estamos de volta ao tema de fundo da presente edição. Já tivemos a oportunidade de fazer o lançamento e o enquadramento das questões que iremos aprofundar nesta altura e também tive a oportunidade de apresentar Simone Santo, empresário, presidente da Eurocam e também presidente do Pelouro dos Recursos Minerais e Energia ao nível da CTA. Simone Santo, quando terminamos o enquadramento, entrávamos precisamente nesta inevitável comparação entre Coral Sul e Coral Norte. Quando olha para o plano de desenvolvimento deste Coral Norte, sente que ele tem uma evolução
significativamente melhor em relação ao Coral Sul, no contexto das expectativas que norteiam ou que cobrem todo estes aspectos dos projetos de exploração de hidrocarbonetos em Moçambique. Bom, muito obrigado. Eu acho que antes de entrar nesses pormenores, eu acho que temos que fazer um pequeno passo atrás no tempo. Quando foi aprovado o Coral South, eu lembro, porque acompanhamos muito de perto, naquela altura estavam dois grandes operadores no Rovuma. Um era a empresa americana Anadarko e outra era a empresa italiana Eni, que estavam no Área 1 e Área 4. Então, naquela altura, o governo de Moçambique fez um passo visionário. Dizer, ok, tem um impacto menos positivo, digamos, mas pode ser mais rápido e pode trazer vantagem brevemente. É aquilo que aconteceu. Hoje em dia, se Moçambique é um exportador de gás no mundo, é porque existe uma planta flutuante. Claramente, o tamanho do projeto é um tamanho menor. Então, a produção, por exemplo, do projeto, estamos a dizer que é mais ou menos o 25% da produção do projeto à terra. Mas o benefício foi que foi mais rápido, com um risco menor, e usou, como estava a dizer, uma parte um pouco marginal. Esses benefícios são os mesmos benefícios que hoje tem em Coral Norte. É um projeto que rapidamente pode ir em produção, estamos a falar mais ou menos de 3 anos, mas aumentamos uma série de fatores que foram negociados. Ou seja, o governo, com as operadoras delegadas, desde Coral South, negociou para Coral Norte alguns benefícios. Quais são os benefícios? Primeiro, Coral South não prevê aquilo que chama-se de Dongas, ou seja, não tem uma quota de produção, uma parte da produção, para o destino doméstico. Próprio para a característica daquele projeto inovadores, naquela altura foi isente de esta restrição que é prevista na lei. Hoje, no decreto, está claro que, a partir do projeto, 10% da produção deve ser utilizada localmente, até chegar a 25%. Então, isso já é um passo extremamente importante, onde o setor privado, em toda a reunião, sempre põe como condições principais a importância do gás doméstico. Significa o que é o gás doméstico? Aquele gás pode ser utilizado como fertilizante, ureia, metanol, ou pode ser utilizado diretamente para energia. Agora, é claro que temos que contextualizar o tamanho, porque alguns projetos requerem um grande tamanho, por exemplo, são já destinados a quando vai ser o tamanho da produção da área 1. Mas esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, então, uma grande melhoria. Segundo ponto é que o condensado, que é uma parte, vamos dizer, de líquido que sai quando estamos a tirar o gás, vai diretamente para a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos Moçambicanos, ENH. Enquanto em Coral South era 50% o destino para a ENH. Então, vai ter um melhoramento na capacidade de ENH também de vender este condensado localmente para o mercado doméstico, para o mercado regional ou para o mercado estrangeiro. Então, vai dar mais capacidade de ENH também de ter fundo próprio a benefício do projeto. Terceiro ponto é o conteúdo local, o plano de conteúdo local. O Coral South já demonstrou que, localmente, nos primeiros 6 anos, gastou ou investiu 800 milhões de dólares norte-americanos em empresas moçambicanas. A estimativa de Coral Norte é de chegar a 3 bilhões, ou seja, 3 mil milhões de dólares com empresas moçambicanas. E no decreto está claro que a prioridade para alguns serviços e bem deve ser dada para a empresa de capital moçambicana. Até chega a ter uma lista de algumas empresas, como o CFM e como a Motraco, que deve ser praticamente a empresas que devem fazer algum tipo de trabalho no âmbito de condições do mercado.
Isto também foi um trabalho que o setor privado, a CTA, fez a mostrar a lista de bens e serviços que hoje o setor privado moçambicano pode oferecer a estes megaprojetos. Então nós entregamos a lista, mandamos a lista para o regulador e um dos resultados é que está claro que deve ter uma valorização das empresariados locais. Simone Santos, é notório que neste projeto, neste plano de desenvolvimento do projeto Coral Norte, a experiência do Coral Sul foi particularmente relevante, dado que foram desde logo definidos um conjunto de benefícios com impacto na economia real moçambicana. Ainda assim, uma das principais críticas que se fazem a este tipo de projetos onshore é a sua fraca ligação com os setores produtivos, o que reduz verdadeiramente os impactos socioeconômicos desses projetos, puxando para baixo as expectativas que possam exigir do ponto de vista de estes projetos serem uma força transformadora da economia real moçambicana. Acha que o Coral Norte foi a negociação possível ou podia ter ido mais longe na maximização dos benefícios para a economia real, as ligações com o setor produtivo, as empresas moçambicanas? Bom, eu acho que, tomando em consideração também o estado de preparação das nossas empresas, que nós pusemos sempre em grande evidência aquelas que há capacidades. A empresa moçambicana tem grande capacidade no mundo dos serviços, capacidades um pouco limitadas no mundo da indústria. É por isso que todas as nossas atividades como setor privado sempre envolve a Associação das Pequenas e Médias Empresas e a Associação AIMO, Associação Industrial, porque é ali, eu acho, a chave para o desenvolvimento real do país. Criar uma indústria que é puxada para os megaprojetos. Temos de tomar em consideração, mesmo voltando ao assunto principal, que esses projetos, no final do dia, depois da aprovação do POD, tem a aprovação daquilo que é chamado FID, ou seja, aprovação financeira. E essa aprovação vem de bancos internacionais, que já comprometeram-se, mas quando vão ver os números que podem mudar na base de um decreto, é claro que eles podem repensar. Isto faz parte do mercado internacional também das finanças. Então eu acho que a negociação chegou no ponto máximo. Por quê? Porque ir a um ponto maior podia pôr em risco a financiabilidade do projeto. Volto a dizer, esses projetos são financiados 70% do banco. 70%. Estamos a ver que também o projeto da Área 1 ficou à espera do financiamento da Exim Bank americana, que é um banco, uma seguradora, mas é um banco. Então, esse projeto não avança se não tem um financiamento dos bancos. Então, temos que sempre considerar esse balanço. Eu acho que o passo mais importante foi próprio na definição da prioridade, de dar prioridades ao empresariado nacional no desenvolvimento dos bens e serviços que podem ser feitos aqui no território. Isso está claro, o decreto está claro, está muito mais que claro, esse é o grande resultado. Qual é a análise específica que faz relativamente ao fato de, desde logo, ter sido consignado os serviços para a empresa CFM e a Hemodraga? A CFM o fará naturalmente através da CFM Logística. Qual é a leitura que faz desta situação? Bom, é claro que é um balanceamento de empresas, digamos assim, privadas, mas de capital do Estado, com balanceamento de empresas privadas. O governo não pode dizer faz trabalhar uma empresa privada, isso não pode, mas é claro que a incorporação das empresas e das mãos de obras locais é claro no decreto. E vem também a reforçar aquilo que recentemente era aprovado, que era o diploma ministerial. Então é o antigo governo com ainda mais o novo governo que puxou nessa direção. Então é uma continuidade, vamos dizer, com um reforçamento forte. Então, nesse caso, eu acho positivo envolver algumas empresas do Estado que foram criadas para ter essa capacidade.
aquilo que eu costumo sempre dizer, seja a NH, seja a CFM Logística, seja outras empresas, que se juntas também com empresas de serviços de bem privados. Essas empresas podem ser um veículo de retransmissão dos benefícios para outras empresas que queiram estar na cadeia produtiva destes projetos? Para o setor privado, sem dúvida, sim. Eu acho que isso deve ser, vamos dizer assim, uma metodologia do governo também para apoiar diretamente as empresas de capital do Estado, mas indiretamente as empresas que depois dão também o sustento ao governo através dos impostos. Então, eu acho que as partes, seja a operadora e seja o governo, estão a construir a base para criar um sistema e para incorporar o mais possível a parte empresarial e a parte de mão de obra. Estamos a falar para mão de obra, só de mão de obra estamos a falar que o Coral Norte vai trazer 1.400 diretos e indiretos empregos nacionais. Estamos a falar de um valor de 3 bilhões, vou repetir, de fornecimento de bens e serviços a nível local. E são números extremamente importantes. Então, nós estamos otimistas. No lema do conteúdo do Domestic Gas, é claro que também o setor privado deve estar atento a puxar também investidores internacionais para criar as condições para o utilizo daquele gás. Ao nível dos impostos, consegue visualizar benefícios relativamente melhores do que aqueles negociados no Coral South? Nós estamos a falar que este projeto vai na caixa, no cofre do Estado, vai injetar 23 mil milhões de dólares norte-americanos. Isso significa Esse é um número realístico ou hipotético? Não, é um número realístico, é um número que é base da negociação, é base de cálculo econômico e dos acordos fiscais que estão dentro. Então, é um número certo. Ou seja, é claro, depende da produção do gás, mas a produção do gás já Coral South, esse projeto é aquilo que vem chamado carbon copy, ou seja, uma cópia do outro projeto com algumas melhorias. Por exemplo, uma melhoria na parte de proteção ambiental, que está também no decreto-lei, prevê que tem que ter uma planta para limpar a água para alguns problemas que podem acontecer. Então, uma melhoria, mas basicamente com uma produção um pouco maior, a tomar consideração que o Coral South já está a produzir um pouco a mais daquilo que era previsto. Então, estatisticamente, esses são números absolutamente credíveis, porque a produção vai ser... Essa tecnologia já é provada, e posso dizer com um certo orgulho, sendo eu originário da Itália, dizer que a empresa Eni é uma empresa líder nesse tipo de tecnologia, que é o floating. Por isso que a Argentina aprovou outras 2 plantas de floating nessa semana. Então, consideramos essa capacidade da tecnologia, esses contributos ao governo vai entrar, sem dúvida. As regras de jogo estão definidas através deste decreto. Que espaço existe ainda para o setor privado aproveitar muito mais e melhor do que aquilo que realmente está previsto? Como é que o setor privado pode se organizar para, dentro do quadro estabelecido, realmente maximizar benefícios? Bom, nós temos, seja como a Eurocam, seja como a Pelouro de Recursos Naturais e Energia, nós estamos a ter esses encontros e divulgamos os encontros de oportunidades no conteúdo local. Sempre convidamos outras associações que depois convidam os empresários. Então, é muito importante para os empresariados estar ligado ao associativismo. Associativismo significa, por isso que nós trabalhamos com outras associações, significa espalhar a informação. Mas no encontro que nós tivemos 3 semanas atrás com a Eni, eles comprometeram-se a fazer aquilo que vai-se chamar Open Day. Ou seja, mensalmente, seja no Maputo e seja em Cabo Delgado, eles vão fazer encontros onde diretamente o procurement, ou seja, aquelas pessoas que são, se não erro, 24 pessoas que estão a gerir os concursos, vão encontrar diretamente as empresas, e as empresas
devem ser organizadas, podem se apresentar, é importante a cadastrar-se, é importante também andar com as melhores condições e a melhor preparação. Também recebemos uma boa informação que a ENI, na fase inicial, vai a fechar um olho sobre a certificação de qualidades. Isso não significa que as empresas não devem iniciar o percurso da certificação de qualidades, mas é um passo da operadora dizer, ok, como o mercado ainda não está maturo, nós vamos fechar o olho e vamos aceitar também no concurso, e convidar no concurso, empresas que não têm certificação de qualidades, mas têm uma organização interna, isso sim. Então, esses são passos que nós estamos sempre a discutir com as operadoras, mesmo com Total, mesmo com Sasol, para dar a melhor condições. As empresas têm grandes oportunidades. A lista de bens e serviços é uma lista de pelo menos 2 páginas, vamos dizer 80 itens, 80 pontos, onde as empresas moçambicanas já demonstraram capacidades. Estamos a falar claramente de abastecimento, de logística, de limpeza, estamos a falar de eletricidade, estamos a falar da manutenção, porque alguém esquece que todos esses equipamentos deve ter uma manutenção. Cada equipamento que está hoje dentro do Coral South, chega um tempo, deve ter uma manutenção. Então eu digo que no futuro, sobretudo em Cabo Delgado, empresa de manutenção mecânica vai ter um grande futuro. Claro que também o setor empresariado deve apostar. Então, mesmo a operadora comprometeu-se que alguns equipamentos feitos fora podem ser assemblados e eles vão puxar os próprios fornecedores para trabalhar com as empresas moçambicanas. É por isso que é extremamente importante para empresas sair, digamos, mostrar a própria capacidade. Então, mandar também para essa associação, cada uma a própria associação, a lista daquelas que é a própria capacidade. Isso é um negócio muito limpo e muito transparente. Não é para ser escondido. Não é um negócio de bolada. E seja claro, esse é um negócio onde participa com concurso, convide e onde tudo vai ser aquilo que chama-se open book, livro aberto. Ou seja, todos os dados da empresa, todos devem ser claro e transparente. Então, eu o convido as empresas a se preparar, a informar as próprias associações ou a informar diretamente o Pelouro que eu existo e eu posso fazer isto, por favor, ajuda-me também a entrar na vendor list, na lista dos potencial fornecedores de serviço. Tem muitas potencialidades para empresas locais. Sente que as capacidades das empresas moçambicanas melhoraram nos últimos tempos, particularmente desde o início destes projetos, ou estamos com uma evolução tímida ainda e que nesta altura, eventualmente, se as capacidades fossem outras, os benefícios, as oportunidades também seriam muito maiores do que aquelas que realmente vão ser alcançadas? Bom, nós, seja como Eurocam, seja como CTA, como Pelouro, estamos a fazer um mapeamento das empresas que já trabalham no setor do oil and gas ou que podem trabalhar. Estamos a ver que temos uma boa resposta, já chegaram mais no âmbito desse setor, mais de 100 empresas que se cadastraram. Isso não era pensável 5 ou 6 anos atrás. E nós estamos a ver que, mesmo quando foi a suspensão da Total, onde nós fomos envolvidos a recuperar ou a solucionar alguns casos do contrato, do pagamento, nós tivemos muitas empresas que ficamos surpreendidos que já estavam a trabalhar no projeto da Total, antes da suspensão. Então, nós fizemos um trabalho para resolver os problemas dos pagamentos. Resolvemos 100% dos problemas. Mas isso para dizer que melhoraram. E outra coisa que é importante também a relação com a Eurocam, a missão empresarial que a CTA, a Câmara do Comércio organiza, a IMO mesmo, é também ter parceiros internacionais. Porque alguns serviços ou alguns bens você pode fazer, uma empresa local pode fazer com parceiros internacionais. Quando não tiver capacidades locais, pode sempre procurar um parceiro, oferecer àquele parceiro a capacidade de recursos humanos, a capacidade de gerir o cliente, a capacidade de gerir a parte administrativa e a parte de serviços locais.
que é uma coisa que empresas internacionais, nesse caso pode ser empresa italiana, empresas europeias, porque esse mundo é um mundo internacional, precisa desse tipo de parceria. Então, o contato através de missão, através de encontros bilaterais é fundamental. Eu assisti a muitos empresários que conseguiram fazer parceria e que hoje vão se apresentar com a própria empresa, mas também com um parceiro francês, um parceiro italiano, um parceiro holandês, um parceiro chinês. Então, eu convido quem é que não chega com as próprias forças a fazer parceria. E convido também a criar consórcio. Temos hoje em dia, por exemplo, um consórcio italiano-moçambicano na área de energia. São 5 empresas na área de eletrificação, de energia, também de baterias, essa forma de energia renovável. Mas pode-se criar muito mais consórcio, onde as empresas moçambicanas juntas a própria força, a própria capacidade financeira e a própria capacidade humana. Então, consórcio e parceria internacional é fundamental para entrar nesse jogo, que é um jogo que eu costumo chamar um jogo dos campeões. Ou seja, Moçambique já está, e parabéns por um governo continuar a apostar nas melhores condições, mas a fazer avançar os megaprojetos, porque esse megaprojeto põe Moçambique na Liga dos Campeões. Hoje já estamos a jogar. E daqui para frente, até a decisão final de investimento, início da produção esperada mais daqui a 3 anos, sensivelmente, se não houver grandes alterações ao cronograma do projeto. O que é que Moçambique pode esperar de uma forma geral, como o país no seu todo? Bom, temos que considerar que antes de chegar na produção tem uma série de atividades, tem novos blocos que já foram adjudicados no último concurso, vai ter uma atividade sísmica. Depois tem a atividade do drilling, que é uma atividade fundamental, que é a atividade de criação, de perfuração ao fundo do mar. Quem é que viveu essa atividade em Pemba? Pemba, naquele momento, estava a explodir de atividades, quando estava a atividade de perfuração. A atividade de perfuração vai ser uma atividade próxima. E depois temos outros megaprojetos. Temos o projeto de Rovuma, que é na fase de competitive feed, significa que tem uma competição, seja offshore, seja onshore, de 4 grandes empresas. E também nós achamos que tem grandes possibilidades que este ano vai avançar mesmo a rearrancar o projeto da Total. Só para dar uma ideia, porque é importante também dar alguns números. O projeto de Coral South atualmente está em produção com 3,4 milhões de toneladas ano. E o projeto de Coral Norte provavelmente vai chegar até 3,7, melhorar um bocadinho. Simone Santos, obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e a partilhar estes insights conosco relativamente a este que é um dos assuntos mais importantes no plano da informação econômica. O desenvolvimento mais recente foi, então, este que estivemos a analisar, que é a aprovação por parte do Governo do Plano de Desenvolvimento do projeto Coral Norte, que quer dizer ou equivale a afirmar que há luz verde, pelo menos do ponto de vista do Governo de Moçambique, para que este projeto avance, e é uma luz importante. Seguem-se outras fases, como aqui foi referido, nomeadamente a decisão final de investimento deste projeto, que culminará ou viabilizará o início da produção mais ou menos daqui a 3 anos. Cá estaremos, provavelmente, para acompanhar esse desenvolvimento. Foi o tema de fundo, Simone. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade que seja tão breve quanto necessário. Muito obrigado. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo. Vamos então à nossa habitual pausa, nesta altura do programa, já um pouco mais próximo do final. Então, nessa altura, iremos desenvolver outros aspectos que ainda nos reserva o tempo para a presente edição. Até já. Você está com o Semanário Econômico.
para o resumo dos principais assuntos aflorados ou dos principais momentos que definiram a presente edição do Semanário Econômico. Quando assim acontece, já sabe que estamos nos momentos finais da presente edição do Semanário Econômico. A sua atenção então para os destaques da presente edição do Semanário Econômico. Sasol já investiu $1.000 milhões em empresas moçambicanas através do conteúdo local. Conseguimos desembolsar cerca de $2 milhões para empresas baseadas em Inhambane, para eles aumentarem a sua capacidade financeira, não só para prestar serviço a Sasol, mas para desenvolverem o value chain todo. A avaliação expõe fragilidade no subsídio social básico e recomenda reforma urgente para garantir dignidade dos idosos em Moçambique. Tem uma franja de população a viver ainda abaixo da linha de pobreza. Portanto, para nós é muito importante que este grupo não fique esquecido, que este grupo não saia da agenda de desenvolvimento do nosso país. Ambientalistas defendem que a transição da lixeira do Ulene deve integrar catadores, prever restauração ecológica e transformar o antigo foco de degradação num polo de inovação verde. Existe uma classe de catadores que depende estritamente da lixeira. Quando vemos um catador, não conseguimos vê-lo. Tema do fundo: Projeto Coral Norte. Simone Santa analisa os impactos estratégicos da aprovação do Plano de Desenvolvimento do Projeto Coral Norte e o que este novo marco significa para o futuro do setor do gás natural em Moçambique. A partir do projeto, 10% da produção deve ser utilizada localmente até chegar a 25%. Então, isso já é um passo extremamente importante, onde o setor privado, em toda a reunião, sempre põe como condições principais a importância do gás doméstico. É com muito prazer que tivemos o privilégio de fazer para si a presente edição do Semanário Econômico, que chega assim ao seu fim. Convite renovado para um novo encontro daqui a 7 dias, sensivelmente, aqui no seu canal de eleição, a STV Notícias. Até lá, até esse novo encontro, desejamos para si uma semana bastante frutuosa. Boa noite e continuação de uma ótima recepção.